Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Prof. Thaís e hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre evolução. O tema da aula de hoje vai ser evidências da teoria da evolução dos seres vivos. Isso porque a gente viu na última aula a teoria proposta por Darwin, que é a teoria da evolução, e a gente viu então que ele propôs, num período em que muita gente acreditava no fixismo, que as espécies não mudavam ao longo do tempo, desde que um ser divino tinha criado essas espécies, elas permaneciam igual. Aí chegou Darwin, né? Antes do Darwin veio Lamarck com as ideias evolucionistas, as pessoas começaram a estudar a evolução, mas chegou o Darwin com a grande ideia da teoria da evolução das espécies, ele que conseguiu abordar de uma melhor forma, explicando a seleção natural, por que essas espécies elas evoluem e as mais aptas prevalecem na natureza, né? Só que para ele conseguir se estabelecer com essa teoria foi um pouco tumultuado, porque a maioria das pessoas eram religiosas, não aceitavam a nova ideia. Além disso, era necessário muitos estudos para conseguir realmente comprovar a teoria de Darwin. E foi o que aconteceu. Depois de muitos estudos e descobertas em diferentes áreas da ciência, os estudiosos começaram a fornecer evidências da teoria da evolução dos seres vivos. E dentre essas evidências está o registro fóssil, as semelhanças anatômicas e os conhecimentos genéticos, que é o que dá base, então, para esclarecer e provar, digamos assim, a teoria da evolução, certo? Então, agora a gente vai ver essas três evidências de uma forma mais, não tão introdutória, né? Explanar mais esse assunto. Então, vamos lá. Vamos começar pelo registro fóssil. Então, o registro fóssil, na verdade, ele é o indício mais concreto de que a biodiversidade da Terra era muito diferente do que é atualmente. Então, mas afinal, o que é registro fóssil? Então, fósseis são considerados restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e que ficaram preservados. Então, não é apenas esqueleto, né? A gente tem muito, quando a gente pensa em fóssil, a primeira coisa normalmente que a gente pensa é em fósseis de dinossauro. Mas, gente, fóssil não é só esqueleto preservado, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma libélula. Isso daqui, gente, é um invertebrado. Invertebrado não tem esqueleto. Então, vejam que o que ficou preservado desse animal foi o formato dele, tá? Às vezes, o fóssil pode ser uma pegada também. Fóssil pode ser fezes que foram preservadas de um animal. Tudo que é resto ou vestígio de um ser vivo que era do passado e ficou preservado, é considerado fóssil, certo? De maneira geral, gente, os fósseis eles são encontrados em rochas sedimentares. Isso porque no decorrer dos milhões de anos ocorriam processos de compactação e cimentação dos sedimentos. Então, no decorrer de milhões de anos, digamos, ia se acumulando uma nova camada de sedimento e o que estava embaixo dela ia sendo preservado, né? Tanto os esqueletos quanto o formato dos animais, das plantas, enfim, de qualquer ser vivo, como pegadas e fezes e tudo mais, certo? E como eu falei, o registro fóssil é o indício mais concreto da evolução, né? É aquele indício que mais contradiz a ideia do fixismo. Vamos relembrar o que é o fixismo. É aquela ideia de que um ser divino tinha criado as espécies e essas espécies permaneceriam imutáveis até os dias de hoje. E os fósseis mostram ao contrário, mostram várias e várias espécies que nem existem mais hoje, ou que
evoluíram, digamos, estruturas que estavam naqueles fósseis são encontrados em animais ou em outros seres vivos de hoje, só que a estrutura, digamos assim, é muito semelhante. É como se aquele fóssil fosse um ancestral em comum dos seres vivos que tem hoje. Então, o registro fóssil é a ideia que contradiz o fixismo, porque consegue comprovar que as espécies mudaram, elas sofreram transformações, elas não são mais como eram no passado. Certo, pessoal? Agora vamos para a segunda evidência, que é a semelhança anatômica. Vocês já devem ter visto em algum lugar que existem algumas semelhanças anatômicas, ou seja, no corpo, na estrutura dos seres vivos, em espécies diferentes, tá? Isso dá a entender que essas espécies, elas têm uma proximidade evolutiva. Isso quer dizer o quê? Que por mais que essas espécies, elas sejam independentes, né, diferentes umas das outras, mas essa semelhança anatômica dá a entender que elas tiveram no passado um ancestral em comum. Uma espécie que tinha determinadas estruturas anatômicas e que dessa espécie se ramificou várias outras espécies, mas nessa ramificação, todas as espécies que surgiram trazem ainda as semelhanças anatômicas lá daquele primeiro ancestral, certo? E uma evidência disso são estruturas homólogas. Por exemplo, observem essa imagem. Aqui a gente tem por exemplo, o membro anterior de um ser humano, né, o braço de um ser humano, de um gato, de uma baleia e de um morcego, tá? Gente, homem, gato, baleia e morcego são 4 espécies distintas, 4 espécies diferentes. Mas observem essa estrutura do membro anterior desses animais. Olha, aqui os ossos do metacarpo dos dedos está tanto nos homens quanto no gato, na baleia e no morcego. Essa parte aqui dos ossos do carpo também estão presentes. O rádio está presente e o húmero está presente nas 4 espécies. Isso significa, gente, que por mais que eles sejam espécies distintas, inclusive tenham funções distintas em cada espécie, por exemplo, no homem, ou para que o homem usa essa estrutura do corpo? Para pegar objetos, manipular objetos. E um gato, para que ele usa essa estrutura do corpo? Para correr, para andar, né, caminhar. A baleia usa para quê? Usa para nadar. E o morcego para voar. Então, é a mesma estrutura que é o membro anterior desses animais, tem funções diferentes, mas a semelhança anatômica nesses animais é gritante, certo? Isso daqui, gente, é uma evidência evolutiva bastante clara, né? Por exemplo, de estruturas homólogas. O que são estruturas homólogas? São estruturas da anatomia, do corpo das espécies, que apresentam uma organização similar e se desenvolvem de modo semelhante também nos embriões desses animais, desses seres vivos, que são chamados, então, de estruturas homólogas, certo? Então, quando existe essa semelhança aqui anatômica e no desenvolvimento embrionário desse ser vivo semelhante uns com os outros, dessas espécies diferentes, a gente pode dizer que são estruturas homólogas. Então, semelhanças anatômicas também são uma prova, uma evidência da teoria da evolução. Isso quer dizer que tanto o homem, quanto o gato, quanto a baleia e o morcego tiveram um ancestral em comum, tá? Tiveram uma espécie que deu origem a todos esses aqui. E era essa espécie ancestral que tinha essa semelhança, essa estrutura anatômica assim, que os outros 4 espécies que surgiram dela herdaram, tá?
Agora vamos para a nossa última evidência, que são os conhecimentos da genética. Quando Darwin estava lá estava publicando as suas ideias de evolução, né, principalmente no seu livro A Origem das Espécies, ele ainda não conseguia explicar como ocorria a preservação, né, através das gerações e gerações, como que ocorria a preservação das variações das características sobre as quais a seleção natural atuava. Ou seja, Darwin ficava batendo a cabeça. Tá, beleza. A seleção natural, ela atua sobre os organismos. Os organismos mais aptos são aqueles que vão conseguir se reproduzir mais e, consequentemente, os seus descendentes nascem com essas características. Mas eles não conseguiam entender como que os seus descendentes nasciam com aquelas características. E por que eles não conseguiam entender isso? Porque naquela época, gente, não se tinha o conhecimento da genética. Lembram da genética que a gente estudou algumas aulas atrás, que explicou como a gente herda as características dos nossos pais, dos nossos ancestrais? Então, na época que Darwin estava lá publicando a sua origem das espécies, ele não se tinha nenhum conhecimento de genética ainda. Mas, naquela época, o monge Mendel, que a gente já conversou nas aulas passadas, ele estava iniciando aqueles trabalhos, aquelas pesquisas das ervilhas, que a gente também comentou nas aulas passadas. Lembra que ele pegava as ervilhas e cruzava as ervilhas e ficava cuidando de quais características a prole, digamos assim, iria herdar, certo? E lembram que Mendel às vezes percebia que algumas características pulavam gerações, né? Digamos, uma característica presente nos pais, bem evidente, não aparecia nos filhos. Mas depois que os filhos se reproduziam, apareciam na terceira geração, certo? Como se fosse assim, se fosse no ser humano, né? Imaginem agora, eu tava falando das ervilhas, mas imaginem a situação nos seres humanos. Os avós, né, se reproduzem, têm os filhos, que é, no caso, o pai de vocês, certo? Os pais podem ser que não apresentaram características que estavam presentes nos seus avós. Mas quando os filhos dos avós se reproduzem, os filhos deles, que somos nós, né, apresentamos algumas características lá dos nossos avós. Então, era isso que Mendel estudava lá com as suas ervilhas. Claro que a ervilha não é como o ser humano, né? É possível fazer o cruzamento de gerações com muito menos tempo do que é no ser humano. Por isso, inclusive, que Mendel estudava ervilhas. Tá, enfim, né? A gente já viu essa parte de Mendel. Então, Mendel, quando estava fazendo esses estudos com as ervilhas e provando, então, que ao fazer os cruzamentos das ervilhas, as características sempre surgiam ou numa geração ou na outra, era como se elas herdassem, então, essas características biológicas, certo? Então, o resultado dos trabalhos de Mendel, com os resultados do trabalho de Mendel, ele conseguiu explicar que por meio dos fatores herdados de cada indivíduo parental, né, e tudo mais, essas características, esses fatores herdados, eles segregavam-se na formação das células sexuais, né, também conhecidas como os gametas, e aí eram passados então de geração em geração. Então vejam, gente, foi só a partir de quando Mendel fez o seu estudo. Lembram que em vida o seu estudo nem foi visto pela comunidade científica, nem nada disso. E depois, só de muito tempo, depois inclusive da morte de Mendel, é que eles foram descobrir o estudo de Mendel, e que era riquíssimo, explicava muita coisa. E aí eles falaram, puxa, olha só, o que Mendel descobriu sobre a genética, sobre a herança biológica, que a gente passa as nossas características de geração em geração,
casa perfeitamente lá com a teoria de Darwin, que explicava então que a seleção natural atuava sobre os organismos mais aptos, digamos assim, em um organismo, em uma espécie, uma população, ocorreu uma mutação ali que deu uma variabilidade genética para aquela população, e essa mutação, se ela foi boa, digamos assim, para o ambiente em que aquela população sobrevivia, tanto para se alimentar, se reproduzir, conseguir sobreviver naquele local, se essas características fossem aptas, esse animal, esse indivíduo, né, essa população, ia conseguir se sobressair e conseguir se reproduzir mais. E toda vez que se reproduzisse essa característica apta, ia passar de geração em geração. Então, a ideia de Mendel e de Darwin fechou como um quebra-cabeça. E aí surgiu, então, a teoria sintética da evolução, ou também conhecida como neodarwinismo, tá? Que nada mais é, então, do que afirmar que mutações e recombinações nos genes, eles são responsáveis por gerar variabilidade genética em uma determinada população. Como consequência disso, dá uma dada pressão seletiva, como consequência de uma pressão seletiva, os organismos mais aptos dentro dessa diversidade, digamos assim, genética, né? Ou seja, os mais aptos a se reproduzir, se alimentar e sobreviver, eles vão ter muito mais chances de passar seus genes favoráveis, entre aspas, para as gerações seguintes, né? Por isso que, então, as espécies iam evoluindo, se transformando e modificando-se, indo contra a ideia do fixismo, certo? Gente, então a aula de hoje era sobre essas três evidências. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, me mandem mensagem, me procurem. E, sendo assim, qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Obrigada e tchau, tchau.